Boa noite, meus queridos, amados irmãos, amigos, tantos que estão vendo este vídeo. É um prazer muito grande ter estes momentos com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Para vocês que não nos conhecem, nós somos da Igreja Batista Maranata. Igreja Batista Maranata, ela está localizada no bairro do quilômetro 18, da cidade de Osasco, tá bom? Estamos em quarentena, então não estamos tendo reuniões lá em nosso templo. Então nós temos feito os vídeos de toda a igreja na quarta-feira e no domingo. A igreja ela se reúne nos lares, tá? Para ouvir a mensagem e também ter comunhão, tá bom? Então, se você que está vendo nosso vídeo, se você não é da nossa igreja, assim que reabrir o nosso templo, eu quero convidá-lo a estar conosco numa destas noites, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo também o nosso grupo, tá bom? Hoje é quarta-feira, então nós vamos estudar a palavra de Deus e nós vamos para Lucas capítulo 5, verso 16. E eu quero falar sobre Jesus, um homem de oração, tá bom? Então abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 16, e nós vamos ver Jesus, um homem de oração, ok? Nós estamos estudando a Bíblia desde o começo, em Gênesis, estudamos várias histórias da Bíblia, e agora nós estamos estudando o Novo Testamento, estamos estudando principalmente a história de Jesus Cristo, por isso que eu tenho falado nesses últimos meses bastante sobre Jesus Cristo. E hoje eu quero falar desta característica tão importante em Jesus, que é a oração, tá bom? Lucas capítulo 5, verso 16, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Diz assim, Lucas 5,16. Ele, porém, aqui está falando de Jesus, tá? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus foi um homem de oração. Mesmo sendo Deus, Jesus dedicava boa parte da sua vida em oração e comunhão com o Pai. Mas por que, mesmo sendo Deus, Jesus vivia uma vida de oração? Irmãos, eu acredito que Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos. Jesus queria ensinar algo para nós sobre a oração. Jesus não precisava orar no sentido de ter alguma necessidade, não é? Porque ele era o próprio Deus. Mas a oração era muito mais para manter comunhão com o Pai. Se Jesus, sendo Deus, mantinha uma vida de oração, imagine nós, os seus discípulos. Nós também precisamos manter a nossa vida de oração, não é verdade? A oração nos coloca em sintonia com o Pai. A oração nos coloca sob a sua dependência e também sob os seus cuidados. Por isso que quando nós oramos, nós derramamos o nosso coração, nós abrimos as nossas vidas, nós não mentimos ao Pai, nós não temos vergonha e nós sabemos que Ele nos compreende diante de nossas necessidades. Por isso que a oração ocupa um espaço muito importante em nossa vida. Se você não é uma pessoa de oração, eu quero desafiar você a seguir o exemplo de Jesus e ser um bom cristão de oração, tá bom? Bom, que lições importantes nós podemos tirar sobre Jesus sendo um homem de oração? Eu separei aqui 4 lições importantes sobre a vida de oração de Jesus, tá ok? Então vamos lá então. A primeira lição que nós aprendemos é que quando Jesus orava, os céus se abriam. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 3, verso 21. Aqui foi o batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, 21, nós lemos o seguinte. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também
foi Jesus. E estando ele a orar, e agora preste atenção, o céu se abriu. Quando Jesus orava, os céus se abriam. Irmãos, quando nós oramos, os céus se abrem. A oração é a chave que abre os céus. A oração é o acesso aberto. A oração é quando nós chegamos ao Pai através das nossas palavras, através do nosso coração. Por isso que a oração não é um monte de palavras jogadas no ar, mas um conjunto de sentimentos que nós apresentamos a Deus com humildade, com sinceridade e também com confiança. A oração chega a Deus como uma espécie de uma carta que chega ao seu destino. E quando esta carta chega ao seu destino, a partir de então, cabe ao Pai, cabe a Deus, cabe ao trono as respostas que podem ser de imediato ou não. Mas quando nós oramos, o céu se abre. Quando Jesus orou, o céu se abriu. E isto estou falando aqui simbolicamente com a ideia de que quando nós oramos, Deus nos ouve. Deus atende sim às nossas orações. Por isso que a resposta não depende do nosso esforço, mas depende da vontade soberana de Deus. É dele que emana, meus irmãos, o tempo, não é, em que a oração será respondida. É dele que emana a proporção em que a oração será respondida. É dele que emana a medida da resposta que virá sobre nós. Por isso que quando nós oramos, o céu se abre. Veja aí o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele orou, os céus se abriram. Tá bom? A segunda lição que nós aprendemos é que quando Jesus orava, os mortos se levantavam. Vamos lá agora para João capítulo 11, do verso 41. Aqui vocês vão lembrar, é a história da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, do verso 41 ao verso 44, diz assim: Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, olha aí, gente, porque o céu ia se abrir, não é? Que maravilha. Disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Quando Jesus orava, os mortos se levantavam. Irmãos, eu acredito que não existe um momento tão belo na Bíblia quanto este aqui, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas quando Jesus orava, os mortos se levantavam, os mortos ganhavam vida, os mortos saíam da inércia, os mortos se movimentavam, os mortos ganhavam vida. A ressurreição de Lázaro, meus irmãos, é uma figura daquilo que acontecerá conosco no futuro, a nossa ressurreição. O homem só pode ressuscitar a partir das ordens de Jesus. Jesus é o autor da ressurreição. E um dia todos os homens serão chamados à ressurreição, uns para a vida eterna e outros para horror, para a vergonha eterna. Por isso que figuradamente a ressurreição de Lázaro, não é, fala deste momento glorioso que nós teremos no futuro. Porém, a ressurreição de Lázaro, figuradamente, também nos fala da própria salvação. Porque vocês vão lembrar que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Efésios, não é? Que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados.
E o texto continua dizendo o seguinte, que ele nos deu vida, não é? Por isso, irmãos, que a ressurreição também fala da salvação. A salvação só pode vir através das palavras de Jesus e nunca através da palavra dos homens. Por isso que quando Jesus orava, os mortos se levantavam. Eu estou aqui dizendo para você ir lá para o cemitério e sair orando para que os mortos se levantem. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo, meus irmãos, que aquilo que aconteceu com Lázaro é uma figura daquilo que vai acontecer conosco. É uma figura da nossa salvação. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e ele então nos deu vida. Tá bom? Terceiro lugar, terceira lição que aprendemos. Quando Jesus orava, as lágrimas corriam pelo seu rosto. E agora a gente vai pegar uma passagem lá da frente, a passagem de Hebreus capítulo 5, o verso 7, tá bom? Hebreus capítulo 5, verso 7. Aqui o autor de Hebreus, ele relembra o momento em que Jesus estava naquela agonia no Getsemane, tá bom? Hebreus capítulo 5, verso 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Eu quero destacar aqui que quando Jesus ele estava orando aqui nesta situação no Getsemane, as lágrimas estavam correndo sobre o seu rosto. Tá bom? Bom, tudo indica que o autor de Hebreus ele está citando aquele momento de Jesus no Getsemane. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Getsemane significa lugar onde as azeitonas foram esmagadas. Veja aí, gente, a relação que existe direto com aquilo que estava acontecendo com Jesus. As lágrimas correndo pelo seu rosto. Jesus estava no lugar onde as azeitonas eram esmagadas. Jesus seria esmagado, não é? Pouco depois daquilo que aconteceu ali no Getsemane. Era véspera da sua prisão, da sua crucificação. E Jesus então enfrentou um dos momentos mais difíceis da vida. Muitos pensam aqui que Jesus estava pensando em desistir da cruz, mas isso não é verdade. Jesus estava enfrentando um momento em que ele seria separado do Pai e que receberia sobre si o castigo do pecado que estava sobre toda a humanidade. E não era pouco sofrimento, não, era muito sofrimento. Vamos lembrar que Jesus era 100% homem. E as lágrimas revelam a dor que ele sentiria a partir de então. Suas lágrimas representam simbolicamente a sua vida sendo derramada, rasgada, esmagada em favor de toda a humanidade. A morte de Jesus trouxe a reconciliação e o perdão eterno. A humanidade só pode chegar a Deus através do sacrifício de Jesus. Eu quero que você saiba sobre isso, as lágrimas de Jesus descendo sobre o seu rosto, porque ele sabia que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que responsabilidade de Jesus e que responsabilidade nossa de entender, irmãos, o real sentido do sacrifício de Jesus. A última lição que aprendemos sobre este homem de oração Jesus é que quando Jesus orava, os opositores se calavam. Vamos lá para Mateus capítulo 26. Se você está aí com a sua Bíblia, tá bom? Abra lá. Mateus capítulo 26, aqui é aquele momento da ceia, quando Jesus toma a ceia com os seus discípulos, tá bom? Mateus, tá? Aqui a gente vê Jesus, Mateus capítulo 26, tá ok? O verso 26 e o verso 27, nós lemos o seguinte, olha só.
Mateus capítulo 26, verso 26 a 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. O que isso aqui tem a ver com a oração de Jesus? Aqui nós estamos aprendendo nesta lição é que quando Jesus orava, os opositores se calavam. Qual a relação que existe? Irmãos, até hoje eu fico me perguntando como Judas conseguiu tomar a ceia ao lado de Jesus, já tendo articulado todo um plano de traição contra o Mestre. Ao mesmo tempo, como Jesus permitiu que Judas tomasse a ceia, sabendo tudo que ele faria, que ele seria o traidor. São perguntas, irmãos, que nós não conseguimos responder. Mas quem sabe foi uma das últimas oportunidades que Judas teve para se arrepender. O fato é que Judas se calou nesta situação e o seu silêncio era suficiente para pesar em sua consciência. Por isso que quando oramos, nós não precisamos nos preocupar com a atitude e o mal que se encontra no coração do próximo contra nós. Inclusive, nós não precisamos nem ter medo de servi-los, pois quem sabe o nosso serviço a eles seja a última oportunidade que eles terão para se arrepender e voltar para Deus. Talvez foi por isso que Jesus, ele deu a ceia para os seus opositores e esses opositores estavam calados. Irmãos, são 4 lições importantes sobre este homem de oração. Nós aprendemos que quando Jesus orava, os céus se abriam. Quando Jesus orava, os mortos se levantavam. Quando Jesus orava, as lágrimas corriam pelo seu rosto. Quando Jesus orava, os opositores se calavam. Meu querido amigo, você que está aí vendo este vídeo, eu quero que você saiba que a oração continua e continuará sendo fundamental na nossa relação com Deus. A relação do homem com Deus está muito ligado à sua vida de oração. Jesus era um homem de oração e sua atitude demonstra o quanto a oração é importante para aqueles que andam com Deus. Se você entregou sua vida, se você decidiu andar com Deus, eu quero que você se lembre da oração. A sua oração pode abrir os céus. A sua oração pode levantar os mortos. Aqui, levantar os mortos no sentido, pode trazer salvação para aqueles que estão mortos nos seus delitos. A sua oração, correndo lágrimas pelo rosto, pode gerar a transformação de muitas vidas por causa do sacrifício de Jesus. E a sua oração pode levar os seus opositores ao arrependimento, não é? E ao acerto com Deus em relação às suas vidas. Deus te abençoe com esta palavra. Que você possa aprender com Jesus o que é a vida de oração. Poucos cristãos hoje estão dedicando as suas vidas à oração. Nós estamos tão envolvidos com este mundo que nós mal paramos para orar. Mas eu quero que esta palavra te ajude, te oriente
a dedicar a sua vida à oração. Tá bom? Deus te abençoe. Eu quero que você tenha uma semana excelente ainda, um restinho de semana. Domingo a gente está de volta. Domingo a gente continua meditando, aprendendo a palavra de Deus. Continue orando, tá ok? Por nossa igreja. Vamos orar uns pelos outros. Se você já esqueceu, não esqueça. Participe, tá bom? Financeiramente também, com a sua oferta, com o seu dízimo para a igreja. Precisamos de recursos, temos projetos, temos muita coisa para ser feita, tá bom? E o meu desejo é que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus, tá? Forte abraço, tá bom? Beijo grande no coração de vocês todos, tá bom? Tchau, tchau.